Eu gostei muito dessa atualização. E aí que eu vou falar porque que eu acho que foi um filme que realmente tinha que ter sido atualizado e caiu em boa hora, que eu até queria discutir esse assunto. A figura da bruxa na mídia tradicional. Tem gente que acha que é besteira, mas eu não acho que é besteira. A figura da bruxa na mídia, no imaginário popular e tal, ela é uma figura que criou-se para lutar contra o empoderamento da mulher, contra a liberdade da mulher. É mais ou menos isso. Vou explicar por quê. A maioria desses filmes de terror, ou então a maioria dos filmes em que normalmente você tem a figura de uma bruxa, que é uma figura poderosa, né, já que ela consegue manipular os elementos, normalmente, elas são más, elas são ruins e elas são extremamente perigosas. E por que que eu achei que o remake foi uma boa? Porque lá no do Dario Argento, a Suzy é uma humana normal que chega no convento de bruxas e ela acaba com aquele mal, né? As bruxas são o mal, eu vou detonar com esse mal e pronto. Nesse remake, eles entendem que as bruxas existem, elas têm um poder, mas que elas podem ficar na delas e que elas são mulheres empoderadas. Então não necessariamente elas são malignas, né? Elas como pessoas podem ser perigosas e ruins, mas não só pelo fato delas serem bruxas. E aí eu entro nessa análise, porque normalmente essas bruxas de filme, elas são mulheres horríveis, feias, em busca de poder a qualquer custo, e que são normalmente fortes, independentes, liberais, poderosas e mágicas. Isso era defeito, certo? Até na Idade Média, uma mulher que fosse independente, sexualmente liberal, que conhecesse ervas, tivesse interesse em ciência e conhecimento, ela é uma mulher perigosa. Portanto, ela é uma bruxa, portanto, nós temos que meter na fogueira. Por quê? Onde já se viu uma mulher que pode pensar, que pode fazer as coisas por si mesma, que pode fazer... Não, ela representa um perigo para o patriarcado daquela época. Então, taca na fogueira, porque ela só pode ser assim porque não veio de Deus o conhecimento, veio do demônio. O conhecimento para elas veio do demônio, né? E você mete na fogueira. Essas coisas foram passando pro imaginário popular, de que a bruxa é uma criatura horrível, que ela come, que joga a criancinha no caldeirão, e todas essas coisas. Só que aí você pega e faz um comparativo. No mesmo imaginário popular, um homem que é todas essas coisas, que é sábio, que sabe lidar com ervas, que sabe manipular os elementos e é um cientista, ele é uma figura normalmente de um mago sábio. Ele é aquela figura que tá ali para ajudar. Ele não é representado como uma figura normalmente muito egoísta. Você vê isso até pelas fábulas do Rei Arthur, que o mago Merlin, ele tava lá para ajudar o Rei Arthur, ele era sábio e tal, e a Morgana só queria dominar o poder e era individualista, e era isso e era aquilo. Você percebe essa questão do patriarcado lá de trás nessas figuras, né, que você encontra na mídia tradicional até hoje. Só que hoje entende-se, por conta dos movimentos feministas tal, que a figura da bruxa, ela não é necessariamente uma figura ruim mais. Mas ainda assim, na mídia, os elementos... Quando você tem normalmente uma bruxa, normalmente é vinculado a uma coisa de horror, de sacrifício e tal. E daí, quando você tem uma mulher que tem essas características de ser sábia, de mexer com ervas e tal, ela normalmente ela não tem nome bruxa. Normalmente eles colocam o nome dela curandeira, sábia, sacerdotisa ou ainda fada. O povo tem medo de usar o nome bruxa, porque bruxa ficou associada a uma coisa ruim. Né? Isso é muito interessante. E aí essa atualização do filme Suspiria veio, acho que para agregar essa coisa de que a figura da bruxa, que é na verdade uma figura feminista. As bruxas foram basicamente as primeiras feministas, né? Na verdade, assim, as primeiras mulheres mais livres, mulheres que buscavam conhecimento e que foram perseguidas. E aí, não necessariamente elas são mulheres perigosas só porque elas buscam conhecimento e poder, né? Elas podem ser perigosas como pessoas, por conta de abuso do poder que elas têm, do abuso do conhecimento que elas adquirem. E aí, nesse remake, que inclusive o remake é feito pelo diretor Luca Guadagnino, eu vou colocar aqui escrito que eu não tô sabendo pronunciar, ele atualiza essa história, essa figura da bruxa, e essa figura do abuso de poder, e que até mesmo essa luta contra o patriarcado, às vezes ela fica desmedida, como é protagonizada pelo psiquiatra, né, que ele é um inimigo, ele é um homem, né, lá naquele cover só tem mulher, tal, ele é um inimigo, um homem, só que chega no final ele queria o bem de uma das meninas, né, ele queria o bem de uma das mulheres, e
ele recebe a redenção disso por ele, né? Porque até mesmo se não fosse o homem ali, a figura do homem, não nem teria, eu acho que um ritual, sei lá, eu acho que elas precisavam do homem. O ritual não aconteceria se elas não tivessem um homem, motivo pelo qual elas atraíram o psiquiatra lá com a figura da esposa morta dele, que é a Suzy de 1977, que é a mesma atriz que, né, veio para fazer uma aparição especial para homenagear, talvez. E eu acho isso que foi muito interessante e eu acho que foi uma atualização muito inteligente. Muito inteligente. Eu vou ser bem sincera em dizer que eu não tinha entendido o porquê que decidiram fazer essa remake. Que eu falei, ué, vai usar o mesmo ano, ou seja, 1977, se eu não me engano, o mesmo lugar, mesma história, mesmo tudo, e por que que vai fazer o remake? Não tinha entendido. E aí, depois de um tempo que eu percebi, mais pro final, eu percebi que a abordagem, embora a história e o enredo seja muito próximo, a abordagem, a visão de mundo muda completamente o seu entendimento da história, né? Essa visão de mundo. É por isso que é interessante. Acho que é por isso que às vezes é até interessante você ter um remake, né? Porque às vezes um enredo é legal, só que ele é visto com o olhar daquela época que ele é feito, né? Tipo, Ginny é um gênio. A feiticeira, que naquela época que ela foi feito, ela era pra ser dona de casa, ela era... o marido dela ficava enchendo sarros pra covar dela de não usar magia, e era engraçado, o pessoal adorava fazer um baita de um sucesso. Hoje, se você for fazer A Feiticeira hoje, o marido dela é um baita de um cretino, todo mundo vai cair matando, vai achar ridículo isso, entendeu? É outro olhar, mas a história em si é legal, né? Uma mulher que é feiticeira imortal casada com um cara mortal que é todo bananão, entendeu? A história é legal, mas é que a visão que você dá pra ela que muda completamente o contexto de tudo, né? E aí que eu achei que foi genial essa atualização. E quanto às atuações, eu vou falar, Tilda Swinton pra mim é sempre ganho, sempre. Eu tinha desconfiado durante o filme que era ela fazendo o papel do psiquiatra, mas eu só tive certeza depois que eu fui ver, né, comentários sobre o filme, vendo as questões do filme, e pra mim ela é sempre win-win. Pra quem já assistiu, precisamos falar sobre Kevin. Ela, inclusive, ela é uma atriz que ela é usada em muitos papéis que requer algo da sua aparência no sentido de intrigar o telespectador. Ela tem uma aparência que intriga. Então, em Constantine, ela fez o Anjo Gabriel. Olha que... Nossa, perfeito, achei a escolha, gente, que casting perfeito. Ela fez a feiticeira lá de Nárnia. Ela é uma... Você vê que ela fez uma vampira também em Amantes Eternos com Tom Hiddleston, que ela é uma vampira milenar, cansada da vida, sofrendo de crise existencial dos vampiros. É mais ou menos isso esse filme. E a atuação dela pra mim é sempre impecável. Precisamos falar sobre Kevin, é um filme que é fantástico. Quanto a Dakota Johnson, eu só conheço ela pelos filmes do 50 Tons de Cinza. Na verdade, né? Eu assisti um filme de 50 Tons de Cinza, mas como eu não peguei ela em outros tipos de filme, então eu vou falar dela com a atuação dela só nesse filme aqui. Eu achei que foi interessante. Teve muita gente que falou, nossa, essa menina não sabe atuar, ela é horrível, ela não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que ela entregou exatamente o que o diretor queria, eu acho que ela entregou o que o papel requeria dela. Que é, realmente, no começo, a Suzy é uma personagem plana. Que tem potencial, que tem alguma coisa ali, mas ela é uma personagem plana, porque ela mesma não sabe quem ela é. Ela não sabe, quando ela chega lá em Berlim, a mulher fala, você pode começar quando você quer, quanto tempo você quer pra começar aqui, ela fala, começa hoje mesmo. Ela não tem uma vida e um passado, ela abriu mão de todo o passado dela, né, no momento que ela mata a mãe. Esse negócio de matar a mãe, nossa, dá pra fazer toda uma análise psicanalítica em cima desse filme. Ela mata a mãe, ou seja, ela rompe com o passado, ela rompe com tudo que segurava ela, impedia ela de ser a Mater Suspiria. Aí sim ela acende, tal, mas ainda assim a personalidade dela não precisa ser vivaz pra demonstrar o poder que ela tem, entendeu? Eu acho que é isso. E você tem um super contraste, e aí que eu acho que é legal. O filme de 77, ele abusava de cores, ele era tipo um demônio, o demônio de neon, que ele serve pra, ele te mexe com o seu psicológico, com a história, com a tensão, com o mistério, com aquelas cores assim, ó, tá, no seu olhar. E aí você fica, ai meu Deus, nossa, é uma coisa muito cansativa, uma coisa que mexe mesmo com você.
Já o Luca, ele decide colocar uma paleta de cores mais neutras, assim, só que mais puxadas pro escuro, muito tom de verde, uma coisa assim mais antiga, com cara de anos 70 mesmo. Ele usa uns zooms de câmera de umas coisas de filme de anos 70 que você percebe muito bem, né, essa referência. Mas ele abre mão dessas cores chocantes para focar nas cores mais pro vermelho, das cores de Suspiria, que é o cabelo da Suzy, né, o cabelão longo que se destaca em cena. Pá, o cabelo longo. Ela fica usando um maiozinho lá meio vinho, cor de sangue. Pá, só tem lá o vinhozinho. Ao mesmo tempo, em contraste, você tem a Tilda Swinton, que tá sempre usando uns tons escuros, básicos, vestidão, sabe? E aí, no meio de tudo isso, dessa neutralidade, você mete esses vermelhos aí, você tem a coreografia. Meu Deus, eu queria que um dançarino comentasse as coreografias do filme Suspiria, por favor, se você conhece algum, ou se você for algum dançarino, deixa aí nos comentários, porque eu achei que as partes que mostram algum tipo de coreografia, eu achei que são muito intensas. E aí você tem esse contraste da Suzy, que fala doce, que não se expressa muito bem, que parece que tá perdida no mundo, e aí de repente a menina vai dançar e pá! Ela entende da dança, ela entende o movimento, ela entende o que ela quer passar, ela toma aquilo pra ela, e ela pá, já corre, já pega o protagonismo da equipe e tudo aí. E aí na apresentação que elas vão fazer, eles estão com uma vestimenta que revela bastante, né, com pouco pano, e é um pano vermelho, tchá, chocante, pá, na tua cara. E é por isso, é proposital, entendeu? Eu entendi a questão da Dakota Johnson nesse filme. Pelo menos eu acho que eu entendi, né? Tô aqui falando, e na verdade às vezes o diretor nem queria que saísse aquilo, mas já tava com as gravações rolando, falou, vai isso mesmo, não sei dizer, mas se forem fazer uma trilogia e o filme dá espaço, né, pra você entender que vai ser a trilogia das Três Mães sob o olhar do remake, sob o olhar do Luca, eu assistiria com certeza, né? Nos anos 70, 80 vieram o Inferno e depois veio o Retorno da Maldição Mãe das Lágrimas, Suspiria, Inferno e Mãe das Lágrimas. Todos os filmes eu só assisti Suspiria, mas pelo que eu entendi, todo filme alguém descobre a bruxa ali e dá um fim nelas, né? Morre uma galera e aí depois conseguem dar um fim nessas bruxas, como se elas fossem uma praga. E aí eu acho que nesse novo universo Suspiria aí, com esse novo olhar, um olhar mais contemporâneo, ficou o gancho, né, da Mater Suspiria, que assume a escola. Provavelmente pode ser que tenha um Inferno que tem uma pegada diferente. Agora eu já vou ficar esperta. Se sair, eu assisto o antigo e assisto o novo pra ver se comparo, pra ver se é isso mesmo. Eu fiquei curiosa pra saber o que eles vão fazer com esse universo das Três Mães nesse contexto contemporâneo que a gente tem hoje, de empoderamento feminino, de mulheres no cinema e tal. Que hoje tem um movimento muito grande de filmes que tem um protagonismo feminino e que eles trabalham muito o psicológico, e eles estão fazendo sucesso não por conta de movimento feminista só, né? Eles fazem sucesso porque são produtos bons, né? As melhores séries do ano passado, as séries que mais deram pra falar tal, boa parte delas são séries sobre mulheres, sobre questões femininas e o papel da mulher na sociedade e o psicológico feminino, relações entre mulheres, relações entre familiares e tal. E os produtos não fizeram sucesso só por conta de uma militância, fizeram sucesso por conta de qualidade, né? O mercado, teve muito, ao meu ver, ele teve muito mais sucesso nessa questão de variedade, né, de representatividade, do que só a militância. A militância, ela teve um papel fundamental para meio que forçar as pessoas a investir nesse tipo de conteúdo, né, investir em coisas com protagonistas femininas que não fossem mulheres correndo atrás de homem. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que teve esse pontapé inicial da militância, o mercado se encarregou do resto, de apresentar um conteúdo de qualidade, que o público, no geral, queira ver, não só os militantes, enfim. E aí eu acho que isso deu uma remexida na mídia tradicional, entendeu? Que agora você tem muita oportunidade de ver hoje filmes e séries que falam sobre mulheres, com roteiristas mulheres, diretoras mulheres, tal, gente que entende muito desse universo, né? Embora Suspiria seja um filme de homem, ele atualizou a visão
do papel da mulher, o papel das bruxas dentro de Hollywood, dentro de filme, dentro de tudo. E eu acho que isso é necessário, eu acho que isso é muito legal. E eu acho que no final a gente só sai ganhando com esse tipo de coisa, porque, meu, tem muito conteúdo bom. Eu, Daniela, eu não paro pra ver uma série só porque é só de mulher, entendeu? Eu paro pra ver por causa do enredo. Se o enredo me chama atenção, eu vou pegar pra assistir. Então, seja homem, seja mulher, a gente pega pra assistir. O mercado se encarrega disso. Ele vai investir onde estiver dando dinheiro, gente, não adianta. O mercado, ele entende audiência. Ele entende dinheiro e audiência. Tem uma série que, às vezes, é bem legal, mas que ninguém fala dela e que não gera muita visualização, ele não vai ganhar dinheiro com marketing, com propaganda e tal. Então ele vai tirar da grade. Agora, se tem um produto que é legal e as pessoas estão assistindo, comentando sobre, né, dando audiência para ele conseguir os patrocínios, coisa dele, ele vai continuar investindo no tipo de conteúdo e aí a gente só ganha com variedade. Né? Nossa, esse ano passado a gente teve muita variedade, a gente tem muita coisa legal e tal. Eu tô um pouco cansada desses remakes, refilmagens e enfim. Quando eu vi essa notícia do Suspiria, eu falei, why? Porque é um clássico, né? Um dos clássicos do horror. Eu não entendi porquê, e aí quando eu assisti e vi o final, eu entendi o porquê. Eu acho que precisava dar uma atualizada sim. Eu acho que tem muito filme que poderia ser atualizado, né? Por um contexto por um olhar contemporâneo. Mas aí fica aí a minha pequena análise de um pirula de duração sobre o filme Suspiria, sobre o final de Suspiria. Se você acha alguma coisa, discorda, concorda, tem alguma coisa a acrescentar ou não, deixa aí nos comentários que eu quero saber sim. Eu adoro quando as pessoas acabam comentando e a gente continua essa discussão aí. Se vocês tiverem também uma ideia de algum filme ou alguma coisa que vocês queiram que a gente faça uma análise, converse sobre psicológico de personagem, enredo, tal. Nada que seja técnico de cinema, porque eu não entendo nada disso, mas eu consigo fazer uma discussão sobre o valor social, sobre a psicologia, etc, dessas coisas. Coloca aí, dá a dica, que aí a gente acaba comentando. Gostou do vídeo? Dá uma curtida, compartilha, dá uma olhada nos outros vídeos que tem aí e me deem dicas, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.